Fala, meus amigos, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns assuntos importantes. Primeiro, o colega aceitou uma corrida. Na sequência, o passageiro, de forma educada, pediu para mudar um pouquinho o endereço por um endereço um pouco além dali. Mudou o endereço e o motorista ganhou menos. Vê se pode isso. Segundo assunto, tem gente me perguntando se o Dolphin Mini carro elétrico vai entrar no Black. O Guto Machado, colega da internet, gravou um vídeo e ele comprou um carro desse e para ele tocou Black Comfort. E a gente vai falar sobre isso. Eu vou dizer logo de cara que não, é um bug. Eu vou explicar o que acontece. Terceiro, tá? Tem gente me perguntando o que é quando toca a corrida aqui para mim, a porcentagem que aparece no aplicativo do Guigo. O que é isso? Eu vou explicar o que é e como isso pode te ajudar. Logo de cara eu vou dizer que está em fase de teste. E para você ainda não tem disponível, mas em breve vai acontecer. E o quanto isso pode te ajudar. Quarto assunto nesse vídeo, que é o seguinte. A importância de você ter câmera veicular está aumentando o número de propostas indecentes, assédio ao motorista de aplicativo. E o quanto você tem que se proteger e cobrar das empresas de plataforma uma resposta. E denunciar essas pessoas que estão fazendo essas práticas. Tirar print do endereço de embarque e desembarque para que a própria empresa de aplicativo possa tomar uma providência. E por último, é impressionante a quantidade de relatos de colegas que estão dizendo, cara, absurdo quanto tá tocando corrida da Uber, me pagando 50 e no final da corrida dá o dobro, o passageiro pagando o dobro, o passageiro pagando mais caro. E por que isso acontece? Porque a Uber sabe exatamente o comportamento de cada um. Ela sabe o quanto ela pode cobrar mais de um passageiro e ela sabe que tem motorista que está aceitando corrida pelo mínimo que se paga. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero trazer uma informação boa. Saiu a 4ª edição do Volante Premiado. E dessa vez vale um Onix Plus mais 10 mil reais no Pix. Ganhar um carro mais 10 mil te ajuda. Se você ganhar um carro hoje mais 10 mil, vai poder tirar umas férias, vai poder pagar sua dívida. Será que te ajuda? Então tô deixando o link na descrição e no QR Code aqui do lado. E quem não viu, a entrega do HB20 que a gente fez foi muito legal. Aconteceu alguns dias atrás. E tem 2 vídeos, o do sorteio e também da entrega, para que você veja como é o comportamento da nossa ação, que é muito legal e que está premiando muita gente. Tudo dentro da lei, você pode ser o próximo. E se você ganhar, nós vamos fazer um churrasco na sua casa. Beleza? Link na descrição, no QR Code aqui do lado. Eu quero aí ter a oportunidade de, mais uma vez, entregar um carro para um seguidor meu. E dessa vez é o Onix Plus, mais 10 mil reais no Pix na sua conta. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar primeiro sobre o caso do colega que me mandou aqui a questão de que o preço da corrida dele diminuiu. Vamos lá, escuta o áudio dele aqui, ó. Vou colocar no acelerado 1.5. Fiz uma corrida. Olha, palhaçada, fiz uma corrida lá desse endereço, lá perto do Paraisópolis, para a saúde. R$47, quando eu aceitei. Durante o percurso, no meio do percurso, o passageiro resolveu alterar ali. Gente boa, tranquilo, perguntou e tal, ninguém apoiou com isso. Só que ele falou que era um pouquinho depois de onde que ele ia ficar. Falei, cara, eu até comentei com ele, falei, o complicado de se alterar que possa ser que vai reduzir o meu ganho. Ele é mesmo? Eu falei, não, qualquer coisa te dou um a mais. O que ele fez? Ele alterou. Aumentou a quilometragem, um ou 2 quilômetros a mais, o tempo, e a Uber tirou R$9 dos meus ganhos. Aquilo que era 47, eu ganhei 38. Entendeu? Ele acabou mandando R$10 a mais como gorjeta, entretanto, não é o certo que poderia ser feito. Ele achou absurdo isso. Falou que isso dá uma distorção, aquela palavra que está sendo usada, né? Em referente aos tratos que a Uber está fazendo. E é muito complicado. A extorsão. É uma prática abusiva deles. Onde que eu quero chegar? Eu tô te mandei pra ele, pra que essas coisas sejam noticiadas mesmo, sejam informadas, se for possível. E vocês que têm uma pessoa lá dentro, que são os deputados, tem que ser passada isso pro pessoal lá, pra mostrar as práticas erradas que eles fazem. Eles ficaram com R$25 de uma corrida de 38 que eu ganhei, entendeu? Aí, então isso não pode ocorrer. Tinha que ter um bloqueio, a pessoa só alterar a corrida quando o motorista aceitar que pode alterar. E tem que calcular uma coisa, a questão é a quilometragem do começo ao fim. O cara ganhou, e outra coisa, hein? Ele pagou mais caro. Ele ia pagar um X valor, pagou mais caro e pra mim pagou mais barato. Agora uma solução. Ô, Daniel, eu não quero ser injusto. O rapaz deu R$10 de gorjeta, deu a mais, passageiro. E eu coloquei lá pra revisar valor. Só que eu não acho certo, mas que eu nunca mais vou ver esse cara. Eu não acho certo cobrar
da Uber e a Uber descontar dele depois. Porque eu quero revisar esse valor e eu ganhar o certo, o justo. E fora os 10 reais que ele deu. O meu medo é, na hora que eu solicito a revisão, eles avaliarem, derem o dinheiro de volta, que eu acho que eles não vão dar, mas digamos que eles dêem o dinheiro, dê o dinheiro e desconto do passageiro. Você acha que isso pode acontecer? Vamos lá, pessoal. Não é novidade para ninguém, principalmente quem é motorista mais antigo, que corrida que é adicionada, parada no meio do caminho, pode dar ruim. Só que o que acontece? Esse é o problema. A Uber, o algoritmo da Uber, muitas vezes o que ele faz, e os passageiros eles sabem, tá? Quando você está numa área que tem tarifa dinâmica, a Uber calcula naquela área o valor da corrida com dinâmico para aquela região. Quando há um deslocamento no meio do caminho, às vezes aquela região onde o passageiro vai estar no meio, vamos dizer que ele está no Morumbi, e ele chega lá na Juscelino com a Faria Lima, lá não tem tarifa dinâmica, lá o mapa está totalmente branco. Para o motorista. Aí o passageiro muda o endereço, a Uber aumenta o preço da corrida para o passageiro, mas ela vai pagar aquela corrida para o motorista sem tarifa dinâmica, porque naquele eixo não tem tarifa dinâmica. E isso acontece às vezes sim, às vezes não. E isso dá um baita problema. Então, o que a gente sempre recomenda, você motorista, que usa o Gigo, por exemplo, é tirar o print, depois exigir do aplicativo tentar recompensar a diferença. O colega não quis fazer isso, porque ele recebeu a caixinha e ficou elas por ela, mas ficou errado porque o passageiro pagou mais caro. Ter câmera de segurança é bom para isso, porque você com a câmera de segurança tem a prova do seu lado. Então, quando a gente fala para não deixar adicionar parada no meio do caminho ou não ter modificações, é para evitar esse tipo de problema. E isso está acontecendo com uma certa frequência. Agora tivemos o carnaval, tivemos um bloquinho, tarifa dinâmica em alguns horários. Os passageiros malandramente, muitas vezes, no meio da viagem, eles pedem para adicionar uma parada para o colega, e aí a corrida recalcula e você ganha menos. Então o motorista de aplicativo sempre entende o seguinte: quando você aceita uma corrida com tarifa dinâmica, principalmente final de semana, toma cuidado para o passageiro não alterar qualquer coisa na corrida. Pode alterar para mais como para menos. Às vezes também, se o passageiro altera e por algum motivo o algoritmo da Uber entende que a tarifa está muito alta, dinâmica, pagando para o motorista, ela vai pagar mais para você. É uma falha, de certa forma, no algoritmo do aplicativo que faz com que a Uber muitas vezes coloque dinheiro no bolso. Então isso de fato acontece. Então como você evita esse tipo de coisa? Sempre orientando o passageiro a não fazer uma modificação na rota. Só que muitas vezes o passageiro vai fazer sem a sua permissão. Ou às vezes você vai estar de boa. Ah não, pode trocar. Só que o que acontece, gente? Quando você pega uma corrida com tarifa dinâmica alta e o passageiro quer mudar, aí você tem que ficar muito esperto, porque você vai perder, na maioria dos casos você vai tomar prejuízo. Então você tem que saber falar, vamos até aquele endereço, chegando lá, eu finalizo a corrida, você pede de novo? Ou você joga limpo com o passageiro, como que o colega fez, e o passageiro compensou a diferença e ficou revoltado. Nessa hora, meu amigo, não tem jeito. Já aconteceu o contrário comigo. Já aconteceu do passageiro mudar o endereço e a Uber enfiar a faca nele e me pagar legal também. Vai depender se naquele momento o mapa da Uber tá branco assim. Porque se tiver branco assim, você vai tomar prejuízo. Agora, se o mapa da Uber tiver uma dinâmica alta, aí você vai se dar bem. Então, isso, infelizmente, é uma regra do jogo do aplicativo da Uber que, na maioria dos casos, vai prejudicar o motorista. Segundo assunto do vídeo, Dolphin Mini tá pegando o Black. Galera, vai com calma que eu tô trazendo muitos assuntos no vídeo, porque eu não tô tendo tempo de gravar esses dias, me perdoem. Então, cara, se vocês verem aqui a quantidade de mensagem que eu tenho de motorista, ó, que me manda, ó, isso aqui é tudo gente que entra em contato comigo no Instagram e me passa várias situações, tá? Então, se você consegue meu WhatsApp, lá no meu Instagram, tá? Vamos lá. Me mandaram o vídeo do Guto Machado, que é o vídeo onde ele comprou o Dolphin Mini elétrico. E aí ele foi para Belo Horizonte e ali começou a tocar a corrida do Comfort e começou a tocar a corrida do Black. E ele se espantou. Bom, eu não sei se o Guto sabia ou não, porque de fato a maioria da gente que é motorista que tem canal no YouTube, agora que ele já falou, eu também vou falar sobre esse assunto.
Não é novidade isso, pessoal. O Dolphin Mini, sim, ele toca em algumas cidades, em alguns lugares, no Black. Isso acontecia muito em cidades onde tinham reserva do Black. Começou, por exemplo, Florianópolis, era uma cidade que não tocava Black, só tocava a reserva do Black no começo. E a galera que tinha o Dolphin Mini recebia. E por que recebia? Porque alguns modelos do Dolphin Mini, o documento não aparece Dolphin Mini, aparece Dolphin GS. E por causa disso, o sistema da Uber entendia que aquele carro era o Dolphin normal. Aqui em São Paulo não acontecia com tanta frequência, no Rio de Janeiro, porque a quantidade de gente com esses carros é muito grande. E aí, por causa disso, a Uber meio que foi corrigindo. Então, de certa forma, isso é um bug. Por que eu tô falando isso? É importante, gente. Vai ter gente falando, você devia falar nada. Cara, o pessoal que me segue sabe, eu tô sempre divulgando a Alpina Veículos, que é venda de carro. E eu tenho o pé atrás da galera assistir um vídeo como esse, ir lá e comprar um Dolphin Mini achando que vai entrar no Black. Ele não entra nem no Comfort, que dirá no Black. Infelizmente, o Dolphin elétrico, o Mini, ele só entra no X. E qual é o critério da Uber? Ela se fala que é por causa do espaço interno, do entre-eixo. Por causa disso, o carro só entra no X, nem no Comfort entra. Eu acho que deveria pelo menos entrar no Comfort, mas não entra no Comfort. Então, é fake news, não é correto, e eu acredito que a Uber vai corrigir esse problema em breve. Não compre um Dolphin Mini achando que vai pegar Black, tá? Então, isso foi um bug momentâneo que acontece em algumas regiões do Brasil por causa do documento do carro que está escrito ali, Dolphin GS. Tem gente que burla o documento, como acontece no caso de quem tem o Virtus e fala que tem o Jetta, como tem gente que tem o Basalt e pega o documento do C4 e joga no sistema. Só que uma hora isso pode gerar um problema e você pode ser bloqueado. E aí depois você vai chorar, ou a Uber vai bloquear o carro. E se for fraude, é pior, porque se o erro é da Uber, no caso do Dolphin Mini, Dolphin GS, o erro não é do motorista. O motorista não tem culpa. Agora o problema é quando o motorista pega o documento, faz um crime, altera o documento, ele vai ter o carro bloqueado e pode perder a conta. Então não entre nessa. Se alguém te oferecer esse caminho mais curto, cuidado, porque você pode se dar mal. Pessoal, terceiro assunto do vídeo, que é sobre o cálculo de ganhos do Gigo. A galera percebeu que eu tô gravando conteúdo e que tá tocando a porcentagem. Eu quero falar sobre isso. Quero dizer logo de cara para você que o aplicativo não atualizou para você, mas vai atualizar em breve. Quem tem o Gigo, calma. Vem coisa boa aí. Eu tô testando, eu sou testador da plataforma, eu e outros colegas recebemos primeiro para poder testar o que dá certo e melhorar o aplicativo para vocês. Mas a notícia é muito boa, porque você vai poder colocar todos os seus custos operacionais de trabalho. Então, quanto que você paga de prestação, quanto que você paga, gasta de combustível, e tudo isso vai gerar um custo. E aí quando você tiver que escolher corrida, o aplicativo vai dizer para você se uma corrida vai valer a pena ou não, quanto você vai lucrar, quanto você não vai lucrar. E eu vou mostrar rapidinho isso para vocês aqui, tá? No tablet, como que vai funcionar. Aqui a gente vai vir no cálculo do Gigo, né? E aqui, a novidade vai estar aqui, ó, pessoal, ó. Vocês não têm isso, mas é o lucro líquido. Quando a gente clicar em editar, ele vai perguntar quantas horas por dia você trabalha, quantos quilômetros você roda, quantos dias da semana você trabalha, qual é a sua meta semanal. No meu caso é 2.500, porque eu trabalho em média de 4 a 5 dias, né? Se você tem um carro próprio, se é financiado, se o carro é próprio, se é alugado, qual as categorias que você roda, então eu coloquei aqui, né? Então, por exemplo, qual o valor do meu financiamento? R$3.450. Manutenção, quanto que eu guardo por mês? R$500. Outros custos, eu coloquei 0. Imposto e taxa aqui, IPVA. No caso, eu não pago IPVA desse carro, por causa que o Corolla híbrido não paga. Mas mesmo assim eu coloco R$5.000, porque isso aqui vai acabar, não é para sempre. Então, isso vai me gerar a autonomia do meu carro. Meu carro é um carro híbrido, então ele faz 18 km com litro de gasolina, o valor da gasolina é R$6. Então o meu custo para trabalhar com esse Corolla híbrido, esse carro que é meu, ele custa R$1,58. Então quando toca uma corrida do Gigo, tipo assim, eu vou até ficar online aqui para ver se a gente consegue entender aqui na hora, aqui rapidinho. Quando vai tocar essa corrida do Gigo, ele vai me dizer, por exemplo, eu tô com uma corrida do X, do Comfort, do Black. Para você que gosta de fazer corrida de X no carro do Black, às vezes você bate uma corrida de R$80, boa, corridão, mas quanto que é o lucro dessa corrida? Ó, tocou uma corrida, R$11, ó, 17%, por quê? A R$1,90
eu ganho 17% de lucro. Ou seja, quanto que eu tô ganhando nessa corrida? Né? Eu posso colocar aqui no Gigo, ele dá a opção, é bem legal isso aqui também, ele dá a opção de eu colocar outras coisas. Eu coloquei só porcentagem, mas se eu quiser colocar o lucro, ele já vai aparecer o lucro aqui. E isso tudo vai sair em breve para vocês. Eu tô deixando o QR Code para você que quiser baixar aí, ó. Ó, quanto que eu tô ganhando nessa corrida? Eu tô ganhando R$1,50. Uma corrida de R$5, eu tô ganhando R$1,50. Então eu coloquei aqui uma opção, mas eu acho que muita coisa fica carregado. Eu não gosto. Se você gosta, você vai ter essa opção. Você não tem ainda porque está em fase de teste. Mas com certeza em breve vai ser lançado e nós estamos testando e está funcionando muito bem. Ó, corrida de R$33, ó. Eu ganhei R$13 nessa corrida. Então uma corrida de R$13, quanto que eu vou ganhar? Eu vou ter 14% de lucro, R$1,87. Você acha justo você fazer uma corrida de R$13 e ganhar só R$1,87? Então, para você, motorista de aplicativo que trabalha com carro do Black no X, quando você tiver o Gigo, com a nova atualização que vai sair em breve, vai tocar uma corrida para você de R$30, aí você vai olhar e falar, porra, tô ganhando 5, 6, vale a pena? Por quê? Porque você tem que colocar os seus custos. Então, você vai colocar o custo da prestação, do seguro, da proteção veicular, da manutenção. Mais uma novidade que vai vir no aplicativo do Gigo, em breve. Eu sou testador, eu já tenho, você ainda não tem, mas em breve vai sair o lançamento. Então, para quem está me perguntando, é isso. Você vai poder colocar todos os seus custos e isso vai te trazer um baita de um benefício. Então, se você quer testar o Gigo, não tem essa atualização ainda, mas já vai ter o ganho por KM, o ganho por tempo. Você pode testar 7 dias de graça. É só apontar nesse QR Code ou o link na descrição. Baixa, testa de graça. E depois você decide se vale a pena comprar ou não. Eu, particularmente, gosto muito e eu acho que vale a pena. Bom, vamos lá. Tá quase terminando o vídeo, calma aí. A gente vai falar sobre algo muito importante. Muito motorista, infelizmente, sofreu mensagens de assédio agora no carnaval, antes do carnaval. E ainda vai acontecer nesse final de semana, que ainda tem o pós-carnaval. Isso nunca vai parar. E o que que tá acontecendo, gente? Tem motorista que não tá sabendo lidar. Tá respondendo passageiro no chat. E quando responde e ofende o passageiro no chat, cria uma prova contra. Apesar da pessoa estar agindo errado, muitas vezes a pessoa vai lá e age com códigos. Por exemplo, coloca lá BKT 69, e aí você vai lá e xinga o cara, e o cara printa e te ferra. Eu sempre gosto de contar uma história de um colega que foi buscar um pessoal numa festa, ali perto do Catavento, entrou um passageiro, era uma festa alternativa, e depois na sequência queriam entrar mais 4 pessoas, e eles eram do público LGBT. O colega se negou a levar 5 pessoas, não tinha câmera de segurança, e ao terminar e não fazer a corrida, eles falaram que foi homofobia, e ele perdeu a conta. Então, em primeiro lugar, tenha câmera de segurança. Não tem câmera de segurança? O próprio Gigo, que é o aplicativo do cálculo de ganhos, que vai ter a atualização com a porcentagem de tudo, ele consegue gravar as corridas na câmera de segurança. Hoje você compra uma câmera de segurança com 100, 200 reais. Simples, ruim, com áudio ruim, mas é melhor ruim do que não ter. Não, de forma alguma, não responda passageiro e não ofenda passageiro no chat. Não crie provas contra você. O que você deve fazer? Você deve printar esse passageiro. O que ele escreveu, o horário, o embarque e o desembarque. E se você olhar ali no registro de corrida, você consegue sinalizar ali. Tirou o print, cancela a corrida e reporta no aplicativo. Seja 99 Uber. Quanto mais gente reportar esse tipo de comportamento desse passageiro, ele vai ser bloqueado da plataforma. Agora, só acontece isso porque tem motorista aceitando esses pagamentos facilitados. Infelizmente, tem motorista que faz o carro de motel, que faz o carro de bordel. Não caia nessa, porque se você tem conta para pagar, se você tem boleto para pagar, cara, a maioria dos motoristas numa situação dessa perde a cabeça. Eu já vi motorista parar o carro no meio da rua, colocar para fora e dar pontapé em passageiro.
não faça agressão. Tire o print. Se possível, para tudo que você está fazendo, fica offline e manda para a plataforma. Dessa forma você vai se proteger e quanto mais gente denunciar esse passageiro, uma hora ele vai ser bloqueado. E por último, vamos lá. Tava pensando em você aqui agora, inclusive, cara, um assunto que me deixou indignado. Eu peguei um passageiro ontem, na região da Paulista, lá pra divisa ali de Guarulhos e Arujá, sabe? No Comfort. Conversa vai, conversa vem. Cara, ele pagou, ele me mostrou a tela, R$150 a viagem. E a Uber me repassou, acho que 85, se eu não me engano. Olha que absurdo, cara. É quase 50% que a Uber engoliu, cara. E eu até comentei com o passageiro, ele falou assim, mas pô, você não sabe quanto que eu pago? Eu falei, meu, não mostra, não sai. É muito confuso, na verdade, o histórico de pagamentos dela, né? E, na verdade, aquilo ali deve ser fake, né? Cara, ele pagou R$150 e a Uber me repassou 80 e poucos. Que absurdo, cara. Eu fico indignado com isso. Cara, e tá assim direto. Tá direto assim, cara. A Uber tá foda. É foda, mano. Tem público que paga, sabe? Pô, Daniel, o táxi, cara, é R$4, se eu não me engano, no quilômetro rodado, R$3,54. É por aí que você vê os táxis tudo arrumadinho, né? Também não quero generalizar, mas eu tava vendo hoje no posto ali, os caras cuidam, mas eles ganham pra isso, né? Por isso tem muito Uber quebrando. Olha um exemplo aí, ó, uma corrida de hoje, ó, 1,36 o quilômetro rodado. Você tá doido, cara? Meu Deus, eu já peguei já de 1,10 pra você... Não, peguei não, eu vi uma que chegou de R$1,10. Cara, assim, é um absurdo, Daniel, é um absurdo, cara. Isso aí, desse print foi hoje também, hoje de manhã. Esse print que eu tô te mandando aí. É, quase 2 km pra buscar o passageiro, rodar vai 18 km por R$26. Pô, tá de brincadeira, cara. Meu Deus. As plataformas, elas sabem exatamente através dos algoritmos dela. E eu vou usar um exemplo muito simples. Hoje você vai no Mercado Livre comprar um produto, pesquisar um produto. O Mercado Livre vai começar a te oferecer aquele mesmo produto, mesmo que você não queira mais. Se você vai no Instagram e começa a assistir o vídeo do Daniel, motorista de aplicativo, ela vai começar a te oferecer o do Daniel, o do Tio Rei, vários motoristas de aplicativo. Então, contudo, o que ela faz? Se a plataforma entende que aquele passageiro está disposto a pagar mais caro em determinados horários, ela vai também tentar, de certa forma, conectar o motorista que aceita fazer pelo mínimo. Ela vai distribuir a corrida numa porcentagem mínima no horário de baixa demanda, oferecendo para o maior número de motoristas que ela conseguir. Se nenhum motorista fizer aquela corrida naquele valor baixo, o passageiro tem algumas alternativas. Ou ele vai chamar no Comfort, ou ele vai chamar no Black. Antigamente a plataforma subia, agora ela não está subindo mais. Ela entendeu que o passageiro, ele pode tentar chamar em outras plataformas. Então ele vai chamar no X, no X, vai chamar no Comfort até chegar no Black. E eu que rodo no Black percebo isso, porque às vezes eles chamam no X, não encontra motorista, chamam o carro do Black. Só que também, se o motorista não aceita aquela corrida que paga pouco, se poucos motoristas se sujeitam a fazer corrida que paga pouco, uma hora a plataforma também aumenta. Então ela só faz isso porque ela entende que um grupo grande de motoristas trabalha pelo mínimo possível e ela entende que um grupo grande de passageiros está disposto a pagar o que é necessário no horário que está com a pouca bateria no celular ou no horário que ele precisa ir embora. E aí ela cobra o máximo e paga o mínimo. E o motorista experiente enxerga isso e fica indignado, porque às vezes a plataforma até paga bem. Como nesse colega, provavelmente ele pegou uma corrida no Comfort, que para ele estava bom, pagando, sei lá, R$2, R$3 o km. Mas a plataforma foi lá e cobrou R$5, R$6, R$7 o km. Entenda, se a Uber não tem dó de cobrar caro do passageiro, entendendo que ela pode perder aquele passageiro, é porque ela tem muita certeza que aquele passageiro está disposto a pagar mais caro. Imagina se você fosse dono da Uber e você fosse cobrar 3, 4 vezes mais do que vale a corrida, com medo de perder esse passageiro. Se a empresa não tem medo de perder o passageiro, é porque a empresa tem muita certeza do que o passageiro está disposto a pagar. E principalmente ela tem mais certeza ainda do que o motorista está disposto a aceitar pelo mínimo possível. Então é por isso que a gente vem nesses vídeos mostrar. Use uma calculadora de ganhos, use o Giggle, que o Giggle vai mostrar para você o quanto uma corrida vai te pagar de ruim para você não fazer essa corrida. E na nova atualização do Giggle no futuro vai mostrar a porcentagem. Aí o motorista que fizer a corrida para ganhar 10, 5, menos lucro, ele está pedindo para pagar para trabalhar.
Só que a plataforma sabe que a rotatividade é muito grande. Então é importante que você seja um motorista seletivo. Eu finalizo esse vídeo dizendo o que você achou de todos os temas que eu abordei. Deixe seu comentário, sua opinião. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam todos os temas que a gente tratou nesse vídeo. E te convido mais uma vez, antes de encerrar esse vídeo, a participar da ação do Onix Plus 2025. Mais 10 mil reais no Pix, no prêmio principal. E tem mais 10 bilhetes premiados no valor de R$1.000. O link está na descrição, no QR Code. Vem participar, eu quero entregar esse carro em qualquer lugar do Brasil. A ação já começou bem. Ontem fizemos uma pré-lançamento que já vendeu mais de 6% no primeiro dia. Então creio que vai rápido também, porque um carro mais uma grana pode ajudar o ganhador. Só ganha um carro, né? Um só vai ganhar o carro, mas pode ser você. Nós colocamos cotas maiores para menos pessoas participar. Já foi assim no HB20, deu muito certo. E também tem as cotas dos bilhetes premiados. O link na descrição, no QR Code aqui do lado. Tamo juntos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!